Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Girecast. Eu sou o pastor missionário Max E eu sou a missionária Brena. e hoje nós vamos trazer um tema sobre casamento. E temos aqui conosco como convidado o pastor Lohan e sua esposa, a irmã Milka. Paz seja com todos, é uma alegria muito grande estarmos aqui, né? Estamos muito felizes para cooperarmos mais uma vez através dessa temática tão importante. Olá, muito bem-vindo todos. Estamos aqui para somar, né, de alguma forma, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Amém. É uma alegria muito grande ter vocês dois aqui com a gente, né? Pessoal, já são de casa, inclusive, apoiadores desse projeto do Girecast, sempre intercedem por ele, né? Queremos aqui agradecer vocês, porque bem no início, quando nós compartilhamos, né, eles nos apoiaram. E também é um casal que nós já admiramos, que nós aprendemos muito, que foi uma ferramenta de Deus e é na nossa vida, no nosso casamento. E hoje nós estamos aqui para aprender mais ainda com vocês, então sejam muito bem-vindos. Amém. Obrigado. E para nós começarmos aqui nesse tema, queríamos entender como foi a história do casamento de vocês e qual a expectativa que vocês tinham sobre o casamento. Começar? Bora. Bom, como é que começou a nossa história? De um jeito completamente inusitado, né? Eu estava numa tarde da bênção, quem é assembleiano raiz, crente, pentecostal conhece as famosas tardes da bênção, né? No Goiás tem muito essa prática. E aí, no momento em que eu cheguei, eu acho que eu cheguei um pouquinho atrasado assim, e aí a Milka estava dando uma palavra. Teve uma oportunidade, aquelas oportunidades que geralmente são dadas. E ela estava falando sobre Jesus no deserto da tentação, eu me lembro até hoje, fazendo ali uma breve exposição e me chamou a atenção, né? A primeira coisa que eu olhei é para ver se não tinha nenhuma aliança nas mãos, mas foi algo assim, bom, que irmã abençoada, né? E aí ela vai falar a versão dela também, da história. Em resumo, eu fiquei curioso, tentando saber quem era aquela irmã, quem era aquela jovem. E aí tínhamos um amigo em comum, que inclusive é piauiense também, e esse amigo pegou e eu falei, rapaz, como é que eu faço para saber mais sobre ela, né? No trio nasceu ali um certo interesse. E aí eu peguei, tentei, falei, eu já sei, eu vou falar de um jeito que não pareça que eu esteja interessado de alguma forma, mas que, enfim, ele, de repente, ele vai achar que é porque eu vou orar, eu entendi alguma coisa do Senhor, sei lá. E aí eu virei para ele, meu irmão, é porque aquela jovem que hoje à tarde estava assim, assim, assada, aí ele já começou a sorrir. Aí eu falei, não, pai, leva as coisas a sério. Assim, Ele não, não, pastor, fique tranquilo, o pastor é uma benção, é uma mulher de Deus. Aí começou, eu falei, não, irmão, amém, irmão, eu não tô querendo, mas aí eu já tinha me entregado já. Aí ele pega e manda o meu contato pra Milka, mandou o contato da Milka pra mim, ele só mandou pra mim e disse assim, e eu falei, moço, pra que o contato dela? Aí ele disse, não, meu irmão, deixe Deus trabalhar. Eu não sei não, tô só enviando aí. Então, em resumo, a gente, depois disso, resumindo bem aqui, nos encontramos, começamos a conversar, e aí começamos a orar, como todo crente que se preza, começa relacionamento com oração. E foi algo assim, oramos 2, 3 meses, assim, nos conhecendo. Quando foi dia 11 de novembro de 2018, pedi ela em namoro, de fato. Quando foi em janeiro, noivamos. Quando foi em abril, casamos. Foi uma coisa atrás da outra, assim. Qual era a expectativa? De que viveríamos aquele casamento dos sonhos, né? Aquela coisa muito perfeita, afinal de contas somos crentes, estamos casando debaixo da bênção do Senhor.
afinal de contas conhecemos a palavra, eu sou pastor, ela é filha de pastor, então eu achava que pelo que tínhamos, pelo que carregávamos, nosso casamento seria uma maravilha. Exatamente, né? E aí eu acredito também que a palavra que eu preguei naquele dia ficou no seu coração, né? Porque você lembra. Mas a minha expectativa para o casamento era exatamente essa, que eu ia aplicar tudo que eu já sabia da palavra do Senhor, né? Não, eu sei o que a Bíblia diz. E aí, como você é jovem, você vai idealizando o casamento perfeito, o homem dos sonhos, que quando eu casar vai ser assim, quando eu tiver minha casa vai ser assim, e você cria aquela expectativa que o seu casamento vai ser perfeito. Não vai ser o casamento igual dos seus pais, não vai ser o casamento igual daquele fulano, daquela ciclana que você via que era o inferno, mas o casamento vai ser perfeito, porque eu sou crente ele também. Então vai ser tudo mil maravilhas, né? Até que a gente entende que é dois pecadores morando dentro de uma casa. E cada um agora vai conhecer o pecado um do outro. E ali vai começar o processo de santificação na sua vida. Porque é isso o casamento, né? Esse reflexo de Cristo e a igreja. E aí a gente vai aprender a ser Cristo. A gente vai aprender a ser, como eu falei, né, para a Brena, mini Cristos, né, um na vida do outro. Aprender essa identidade de Jesus, permitir que ele imprima-se em nós para que a gente seja o reflexo dele. E o casamento, minha irmã, é esse campo minado bem aí. E quando vocês quando vocês se conheceram, a idade de vocês? Eita, eu tinha... Ixi. 20 e poucos anos. Eu acho que eu deve... uns 20 e poucos anos por aí. Pronto, perfeito. E, irmã Milka, qual foi o maior desafio ou crise que vocês enfrentaram como casal? Vocês se conheceram, passaram pelo tempo de namoro, depois veio o noivado, casamento, e aí veio a realidade. Dois pecadores dentro de uma casa, de fato foram se conhecer, né? Porque a gente só se conhece depois que nós estamos dividindo um lar. E qual foi o maior desafio para vocês dois? Foi o choque cultural. Porque ele do Piauí, né? Nordestino. Eu, uma goiana. Que fala porta, porteiro e portão. E aí, até entender a linguagem um do outro é muito complicado. Entender o processo de criação que cada um teve, né? Então, para nós, eu acredito que para ele também foi o nível hard, assim. Que o casamento é igual a gente costuma falar, é tipo jogo de videogame, né? Cada fase que você vai passando é um nível que se torna mais difícil. Mas foi o choque cultural. Eu fui criada em um contexto e ele criado em outro contexto. Então eu aprendi que o exemplo que a gente estava dando, eu aprendi que se passa café coando no coador e ele não. Então essas pequenas coisas no dia a dia iam tornando, mas não é assim que se faz, o jeito certo é assim. E aí lá no Goiás tem algumas palavras que para vocês, tipo assim, não, isso aqui para nós não dá certo, significa outra coisa. E aí eu falava, eu falava A, ele entendia B, e aí a gente chegava até na última letra do alfabeto, brigando, se desentendendo, por mais essa questão cultural, né? Esse choque cultural foi muito grande lá em casa. Isso é interessante, por quê? Porque nós temos uma tendência a achar que os problemas do casamento são grandiosos. É assim, é uma grande situação que faz com que o casamento enfrente grandes crises. E não é bem assim. Geralmente é o acúmulo das pequenas coisas que não são resolvidas biblicamente que vai gerando as grandes crises, de fato. Então você vê que eram questões culturais, literalmente. Tinha a ver com comida, tinha a ver com o jeito que fazia, que ajeitava a casa, tinha a ver com certos palavreados, né? Palavreados que
Pra mim era um absurdo, né, ela tá falando palavreados que pra ela era um absurdo. Então você vê que são pequenas coisas que, se não são resolvidas ou não são vistas da forma correta, vai levando o casamento a entrar em estado de crise. E algumas atitudes, né, que não são pecados, são erros, porque por questões também de criação, e aí a gente trata como pecados. Aí entra no processo de acusar o outro, de julgar o outro, e aí o casamento entra nesse peso. Vira um peso, né? Porque a gente condena o outro por um erro que ele está fazendo como se fosse um grande pecado. A gente toma uma ofensa muito grande e aí a gente quer reivindicar os nossos direitos. Me ofendeu, eu quero justiça pela ofensa que eu recebi. Eu quero que você é, é, se retrate pelo que você fez. E talvez não seja um pecado, não seja assim algo muito grave, mas é só a forma de pensar que você tem, que para ele pode não ser muito, sei lá, pode não ser um problema, mas para você é. E aí vocês irem se ajustando nisso, entendendo a linguagem do outro, entendendo a criação do outro, isso facilita para que o casamento seja algo leve. E em que momento vocês perceberam que precisavam da intervenção de Deus para restaurar o casamento de vocês? Meu irmão, quando eu percebi que a história de divórcio já tinha se tornado uma realidade em menos de um ano de casamento. A primeira vez que eu vi a Milka arrumar a mala para ir embora. Então, assim, ficou uma situação de um desgaste em menos de um ano, um desgaste assim absurdo, né? Que a gente ouvia falar de casais que já estavam há muitos anos casados. Em menos de um ano, nós conseguimos nos destruir, assim, nos desgastar de um jeito terrível por causa da nossa rebeldia, por causa do nosso coração, por causa do nosso pecado. Essa era a grande questão. Dois orgulhosos dentro de uma casa, sem dar espaço nenhum para o Cristo verdadeiro. Mesmo eu sendo cristão, ela sendo cristã. Então, quando percebemos que o divórcio poderia de verdade ser uma realidade, aquilo nos levou a repensar tudo que estava acontecendo. Né? Eu acho que na tua percepção também, né? Exatamente. Porque ia, íamos chegar assim, dois crentes, um pastor divorciado. Então, no meu caso, eu pensei muito nessa questão sobre o que vão falar. Até então, eu não tinha pensado como eu iria estar sendo desobediente à palavra do Senhor. Como eu estaria não ofendendo as pessoas, não deixando as pessoas. Mas eu não estava entendendo a gravidade disso. Eu não estava entendendo que eu ia ferir o meu Cristo, que eu ia desagradar o meu Senhor. Eu estava preocupada com o que as pessoas iriam achar. E aí eu entendi que não se tratava ali de mim nem do Lohan, mas se tratava da palavra de Deus, se tratava de Cristo. A centralidade de Cristo dentro do nosso casamento. A gente conhecia, mas nós éramos muito orgulhosos para viver o que Cristo queria de nós. Né? A obediência, obedecer o que a palavra diz. Então, eu entendi que o Senhor precisava intervir ali de alguma forma, mas o meio de intervenção do Senhor era eu obedecer o que eu estava lendo, né? Não era só ficar no meu pensamento e talvez sair pela minha boca, mas de verdade obedecer o que eu estava lendo. E aí eu entendi também quando eu comecei a olhar assim para nós e ver como estava sendo uma disputa de egos. Sabe, um querendo ser mais tupetudo do que o outro. Nós não estávamos sendo nem um pingo humildes. Nós estávamos disputando egos. Ele querendo assumir a liderança dele com autoritarismo e eu vindo de uma criação tipo assim, não deixe homem mandar em você. Não se subjugue, não se submeta. E querendo conquistar também meu espaço e dizer, não, homem não manda em mim, vai ser do jeito que eu quero, vai ser do jeito que eu acho que tem que ser. E no casamento essa palavra, o que eu acho, tem que sumir, né?
principalmente no casamento cristão. Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, mas é o que a palavra quer, é o que a palavra acha, é o que a palavra pensa, é o que a palavra ensina. Porque senão nós vamos viver nesse ciclo de disputa de egos e ego não sustenta nada. Ego não é nenhum tipo de base de sustentação de nada. Mas a palavra é a nossa base de sustentação. E ler, entender e não praticar é o que Jesus já dizia, né? É como construir a sua casa sobre a areia. Não vai se sustentar, não vai se firmar. Mas quando nós construímos, quando o nosso fundamento é Cristo, se sustenta, sabe? A gente pode continuar a construção para cima porque tá sólido, tá firme. Não é mais sobre o alicerce dos nossos egos, mas é sobre a palavra de Cristo, que é a sustentação sobre todas as coisas, né? Amém. Então, nesse período, foi importante vocês olharem para dentro do coração de vocês, né? E se permitir ser confrontados pela palavra de Deus. E qual foi, assim, digamos assim, quando vocês entenderam isso? O que foi que vocês fizeram? Né? Vocês tiveram uma conversa, sentaram, reconheceram o pecado de vocês um para o outro, passaram por um período de oração. Como foi que aconteceu? Primeiramente, nós identificamos por meio da palavra, né, a raiz do nosso problema, que era o orgulho. Era o orgulho. E, na verdade, o orgulho é um câncer que está no coração do homem. Se a gente faz uma breve análise de Gênesis 3, a gente percebe que o orgulho é a matriz, é a madre de todos os outros pecados. Satanás chega na forma da serpente e oferece para Eva a seguinte proposta: ó, coma desse fruto. Né? Vocês entenderam tudo errado, não é como vocês acham que Deus disse, mas se vocês comerem desse fruto, vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É ser detentor de todo saber. É ser onisciente, que me levará à onipotência, que me levará à infinitude, a ser ilimitado. Ou seja, a proposta é: você vai ser como se fosse Deus. Isso é orgulho. É quando o meu ego está entronizado, o meu eu está entronizado. Só que a gente não percebeu isso como um toque de mágica. E é o que muitos casais querem. Por que Deus não intervém? Eu estou orando para Deus fazer alguma coisa. Só que a gente pensa que o nosso Deus é como um gênio da lâmpada e a gente vai esfregar e ele vai aparecer e vai dizer alguma coisa. Não é bem assim. Deus é um Deus relacional. Deus se fez homem. Deus se fez homem. Isso significa então que eu terei que me submeter a pessoas que irão nos confrontar. E foi isso que aconteceu. Nós entendemos juntos que sozinhos nós não iríamos conseguir. A gente precisava de ajuda. E aí é onde entrou o aconselhamento na nossa caminhada. Né? A gente pode falar mais depois. Porque vai sair só faísca, né? Quando a gente se junta, é como um combustível e o fogo. Vai acontecer de aumentar tudo, né? Então a gente entendeu que a gente precisava de alguém ali para nos ensinar o que a gente não estava conseguindo colocar em prática. Alguém com mais sabedoria, alguém com um casamento mais sólido que o nosso. Isso eu entendi desde o começo. Eu não iria procurar ajuda. Primeiro, eu observava muito isso. Não vou procurar ajuda de quem não tem frutos mesmo assim, né? Não tem o fruto do espírito. Eu não vou procurar ajuda de pessoas hipócritas que vivem uma coisa, mas quando você olha para a família, não tem nada do que ele aplicou, né? Nada do que ele falou. E aí eu disse, eu coloquei isso em oração, falei assim, eu preciso de alguém que eu veja o Senhor.
Eu preciso ver o Senhor na vida dessa pessoa, porque eu queria isso. Eu comecei a entender que eu estava muito distante de Jesus, mesmo estando dentro da igreja. Eu entendi também através do orgulho, né? O primeiro de tudo é isso, mas eu vi como eu estava sendo uma mulher muito religiosa, uma mulher muito legalista, e eu só entendia aqui, não descia pro coração. E com isso eu não conseguia viver, porque não descia pro meu coração de verdade. E aí, quando eu conheci um casal, que eu falei, não, eu vejo Jesus ali. Eu vejo muito Jesus ali. E foi quando a gente decidiu procurar a ajuda deles. Passamos por esse processo de aconselhamento, de confrontar mesmo, a gente dizer, sempre procurei ser muito honesta quanto ao nosso casamento, de muito sincera. Ó, pastor é assim, 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 eu faço isso, nunca menti, porque eu era muito difícil, né? Eu venho desse contexto familiar onde a mulher ela tem que ser dona de si e um gênio muito forte, muito difícil, uma personalidade muito forte. Então eu falei, eu vou precisar baixar minha guarda e eu vou precisar ser muito sincera, porque senão eu não vou receber do Senhor. Eu comecei a compreender isso. Porque quando eu olhava para os nossos casamentos, alguns próximos, eu faço aconselhamento, mas não abaixavam as suas guardas. Sempre tinham mais. Sempre tinha uma justificativa dos seus erros. E eu, rapaz, não tá entrando ali. Não, por que faz aconselhamento há não sei quanto tempo e parece que não muda? Eu tenho alguma coisa errada. E aí eu vi, rapaz, eu preciso abaixar minha guarda. O eu sei vai precisar sair da minha boca. O mais vai precisar sumir do meu vocabulário. E aí eu decidi matar isso. Senhor, eu não quero mais usar isso. Eu sei. Você sabe, mas por que você não aplica? Você entende, você conhece, por que é que você não aplica? E aí eu fiz esse compromisso com o Senhor. Um compromisso particular com o Senhor. O Senhor vai sair da minha boca o eu sei, o mais. Mas eu faço isso porque o Lohan é assim, assim, assim. Eu usava isso demais. E as minhas justificativas eram muito boas. Eram muito boas, porque realmente, eu sou assim porque o Lohan é assim, assim, assim. Então, assim, aparentemente era muito justificativa, muito legal. Mas era banhada de orgulho. Mas não é o que o Senhor tá querendo tratar, não é o seu mais, as suas boas justificativas. É o orgulho por detrás disso tudo, né? Porque você sempre quer estar certa, quer estar com a razão, é só você que é certa, é só você que entende, é só você que é sábia, e o outro sempre está errado. Eu tinha muito isso. Lohan, minha filha, você não erra, não. Tem um dia minha filha não erra, minha filha não tem pecados, né? E ele me confrontava desse jeito. Eu tenho pecados, mas os meus pecados não é como os seus, que são mais graves. Olha o peso disso, o orgulho por detrás dessas palavras. E foi assim, através do aconselhamento mesmo, que o Senhor fez nos enxergar a podridão do nosso coração. Que a gente não quer ser tratado pelo Senhor. A gente quer disputar egos e quer que o Senhor diga, passa a mão na nossa cabeça, é isso aí, minha filha, você tá certa. Sabe? Tem uma questão também muito importante sobre aconselhamento. Porque o que acontece? Tem casais que eles querem uma coisa efeito metiolate, assim, sabe? O casamento tá um caos e eles querem, assim, o grande conselho da virada, alguma coisa que vá mudar. Meus irmãos, os irmãos que estão nos assistindo. Primeiro, nós tivemos fases do aconselhamento. A primeira fase durou um ano. Foi um ano de aconselhamento. Um ano de aconselhamento. Então, nesse um ano, foi muito confrontador. Se eu estiver errando a ordem, mas foi isso mesmo. Foi até online. Esse foi online. Então, assim, um ano sendo aconselhado, área por área. Eu me lembro que o método desse pastor foi muito simples. Ele pegou aí, quais são as demandas, os problemas de vocês? Vamos listar tudo aqui. Pá, 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 pá. E ele escreveu o jornal.
Ele falou, agora vamos tratar coisa por coisa. Depois tivemos um segundo momento, uma segunda necessidade, um segundo desafio. Porque também é assim, não pensem que você tratei meu casamento, superei a crise. Deixa eu dizer uma coisa, vai nascer novas crises, nascerão novas crises. E você vai precisar, talvez, de novo ser acompanhado novamente. Então, na segunda fase do nosso acompanhamento, também durou um pouquinho de tempo, esse já foi presencial. E também, agora a última experiência é que foi interessante. Foi mais curta, bem pontual, mas, gente, pancada seca na cabeça. O que eu quero dizer com isso, com essa expressão dessa forma? Eu quero dizer que aconselhamento não é terapia. A terapia, muitas vezes, ela é um processo. É difícil, sim, é um processo confrontador, é. Só que o aconselhamento, ele confronta nossos pecados. E o fato de o aconselhamento confrontar nossos pecados torna o aconselhamento um pouquinho mais difícil até. Mas eu digo a vocês, e eu não falo garantindo de mim mesmo, é a garantia das Escrituras, da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus habite em vocês ricamente por meio da admoestação, exortações, por meio de um aconselhamento bíblico, de fato bíblico. E se nós suportamos atravessar a travessia difícil do aconselhamento, o Senhor promove restaurações profundas em nós. Então é um jeito de se submeter, né? Uma das coisas que às vezes não permite que dê certo um casamento que está precisando se restaurar. Aí a pessoa, Milka, mas eu já tentei. Muitos casais já falaram isso com a gente. Já tentei aconselhamento, mas o fulano não muda. Porque a gente sempre vai buscar ajuda esperando que a ajuda vai transformar o outro. E não nós. Eu fui também com essa mentalidade. Eu vou procurar ajuda porque o Lohan precisa mudar. Eu vou procurar ajuda porque se o Lohan não mudar, não vai dar certo. Se o Lohan não mudar, isso. E eu não entendia que não era o Lohan, era nós. A mesma proporção que ele fazia coisas que não me agradavam, eu também fazia isso com ele. Eu também precisava mudar. Então, se você vai procurar ajuda, se você vai procurar aconselhamento, mas com esse pensamento de que eu vou porque é o meu marido que precisa mudar, já não vai dar certo. Porque vocês têm que procurar ajuda, os dois, com a guarda baixada e entendendo que é os dois que precisam mudar. Eu vou precisar reconhecer os meus pecados, ele vai precisar reconhecer os pecados dele, e juntos nós iremos trabalhar em obediência à palavra do Senhor para que Cristo atue, para que Cristo reine, para que Cristo seja o centro, seja o Senhor do nosso coração e, consequentemente, do nosso casamento. Porque se Cristo não for esse Senhor, se não for o Deus do nosso casamento, então, se Deus não é o Senhor, quem vai ser o Senhor? O nosso ego, né? Então, nós precisamos estabelecer, eu digo isso para casais cristãos mesmo, se vocês querem viver um casamento segundo a palavra, Cristo tem que reinar. Não é ego que reina, mas é Cristo que reina. E como Cristo reina? Quando eu observo Cristo pelas Escrituras e quando eu obedeço o que eu estou lendo nas Escrituras. E houve algum momento no casamento de vocês em que vocês pensaram em desistir? E o que fez vocês perseverar? O que fez vocês continuar? Sim, de um jeito bem objetivo. Com certeza. Em algum momento. Eu não quero ser presunçoso nessa resposta, mas assim. Eu nunca pensei em me separar da Milka. Eu nunca pensei em me divorciar. Isso foi uma coisa que a gente conversou um dia, né? Eu sempre tentava responder isso de um jeito que não parecesse assim, né? Porque o fato de ela ter arrumado as malas para ir-se embora e eu nunca ter tido esse desejo, isso não é mérito meu. Só prova o quanto que eu sou difícil.
Só prova que o difícil, né, eu era muito difícil. Então, mas eu acho que o que manteve a gente de pé e o que fez com que nós não, de fato, desistíssemos totalmente do casamento foi o propósito. E eu não quero falar aqui, né, o propósito parecendo aquela coisa coach. Não. O propósito aqui é Cristo. Nossa primeira conversa séria foi. Como é o nome do morro lá, do monte? Monte da Capuava. Lá em Anápolis tem um monte lá, o monte dos crentes, todo arborizado, todo ajeitadinho. E os crentes vão lá orar. E aí nós estávamos lá nesse dia. Uma noite bem fria. E aí foi o dia que eu chamei a Milka para, de fato, a gente assumir um compromisso diante do Senhor. Orar. A gente. Só que o que é interessante, isso é uma coisa que às vezes eu paro para pensar e me chama muita atenção. O fato de que nossas conversas giravam em torno de quê? Eu sei que parece loucura, mas girava em torno de propósito. Qual é o seu ministério? Deus te chamou para quê? Por que você serve a Deus? Como é a tua relação com Cristo? E a nossa avaliação era dessas coisas. Isso é importante porque tem um monte de jovem preocupado com o quanto que o outro ganha. E eu não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado olhar para o outro e pensar assim, qual é teu propósito de vida, né? Quais são os teus planos? Não, isso não é errado. Mas quando isso é primário, há um problema aqui. Então, quando Milka olhou para mim, eu olhei para Milka, a Milka buscou enxergar Cristo em mim, eu busquei enxergar Cristo nela. E mesmo com todas as nossas falhas, havia alguma coisa de Cristo em nós. E eu acho que isso nos manteve de pé. Cristo, o propósito do nosso casamento. Mesmo com o coração mal direcionado, orgulhosos, tudo isso foi sendo descoberto durante o casamento. Mas desde o start, o momento ali, Cristo era o foco. Agradar a Deus era o foco. E qual foi a lição mais importante que vocês aprenderam sobre amor, perdão e aliança? O que fica de lição para nós? A lição mais importante foi exatamente essa, que a lição que Cristo nos deu, né? Cristo é a maior lição de amor, de perdão e de aliança. Não tem como fugir disso, não tem como não responder dessa forma no meu entendimento. Porque a maior lição que eu tive disso foi do amor de Cristo por mim. Quando nós entendemos Cristo, o seu amor, o seu perdão e a sua aliança, nós vamos entender todo o resto da nossa vida. Se nós entendermos o sacrifício de Cristo, se nós entendermos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós entendermos isso, nós vamos entender todo o resto da nossa vida, porque a nossa vida, como eu falei, ela está alicerçada nisso, nesse amor, perdão e aliança de Cristo. Então, eu entendo o amor de Cristo por mim. Eu preciso estar segura no amor de Cristo. Porque se eu estiver segura no amor de Cristo, eu estarei segura em todos os outros amores da minha vida. E eu também saberei amar. Eu saberei perdoar. Porque eu obtive perdão através da cruz. Todos os meus pecados que eu cometi e que eu ainda vou cometer já estão perdoados em Cristo. Então, se eu entendo isso também, logo eu entenderei que eu não devo guardar o perdão para mim, mas eu devo perdoar todos aqueles que me ferem como Cristo fez por mim. Não é fácil, não estou aqui dizendo, mas o jeito que está falando é muito fácil perdoar. Não. Perdoar é uma coisa muito difícil, porque perdoar precisa quebrar o nosso ego, o nosso orgulho. E tem uma coisa que é difícil na vida do ser humano, é isso. Se quebrar em prol de amar ou perdoar, né? E através dessa aliança de Cristo, né? Quando eu entendo a aliança de Cristo com o ser humano, a aliança de Deus com o ser humano em Cristo, eu vou entender a aliança do meu casamento. Eu vou entender o porquê dessa aliança, o porquê desse elo, o porquê da seriedade de tudo isso. E não tem como a gente não partir desse princípio, né?
Porque teve momentos na nossa vida que eu precisei amar muito o Lohan. E teve momentos que o Lohan precisou me amar muito. E mesmo a gente com o coração mal direcionado, como o Lohan disse, nós amávamos Jesus, do nosso jeito imperfeito, como até hoje. Mas nós amávamos Jesus e tinha um propósito no nosso coração, que era em comum. Tudo era oposto, né? Mas uma coisa era em comum no nosso coração, o amor por Jesus e querer agradar Jesus. E o resto, o Senhor tem trabalhado até hoje. Mas eu amava Jesus e eu queria agradar Jesus. E como isso? Então eu vou precisar amar o Lohan. Vou precisar perdoar o Lohan. E eu vou precisar honrar a aliança que eu tenho com o Lohan. E o amor dele por mim, esse amor que não desiste facilmente, porque eu venho desse contexto de fuga, né? A fuga sempre foi algo muito assim, latente na nossa família, né? A culpa, a fuga. Então, tudo que acontecia eu queria fugir. Porque era a forma como o contexto familiar resolvia as coisas, né? Vamos fugir, não vamos falar sobre isso, não aconteceu alguma coisa, não se tinha aquele negócio de vir pedir perdão, a gente ficava quieto, deixava pra lá, a fim de solucionar o negócio, né? E não é dessa forma que as coisas funcionam. Mas esse amor permanente do Lohan foi aonde Jesus foi me ensinando sobre o que era amor. Essa permanência, essa decisão dia após dia, a forma como ele me amava, como ele me tratava, foi me quebrando. Porque eu era muito arisca. Muito arisca. Então, eu sempre ficava na defensiva. Às vezes, coisas assim muito gentis que o Lohan vinha fazer, eu ficava na defensiva. Tipo, o que você quer? Tá, qual que é o seu interesse por detrás? E a forma como ele me amou foi me quebrando muito. Foi me quebrando porque eu entendi, gente, eu não preciso estar arisca. Eu não preciso estar na defensiva. Porque ele está me amando, ele está procurando me amar como Cristo. Então eu não preciso fugir do amor de Cristo. Eu não preciso ficar na defensiva no amor de Jesus. Então eu vou precisar baixar minha guarda. Eu preciso confiar nesse amor dele por mim. E esse amor, teve até no encontro de casais que nós fomos, eu falei isso, como o amor dele por mim foi quebrando esse lado ogro que eu tinha, sabe? Esse lado de Xena, a guerreira, né? Então, assim, ele veio me quebrando e o Senhor me mostrando, você não precisa ser guerreira, você não precisa se autodefender. Acabou isso, porque agora você tem alguém que ama Jesus e está querendo te amar como Jesus. Então não precisa lutar contra isso, né? Mas se render a esse amor. Uma coisa que foi acontecendo nesse nosso processo, que eu acho que é importante falar. A graça e a misericórdia deixou de ser simplesmente conceitos assim abstratos para vivermos na realidade do casamento. De forma muito prática, misericórdia tem a ver com o fato de que Deus não nos dá o que merecíamos receber. Graça tem muito a ver com a bondade de Deus, Deus nos dar bênçãos que não merecemos receber. Nós começamos a viver muito isso de perto dentro do nosso relacionamento. Uma vez que renunciamos o nosso ego, uma vez que nós começamos a renunciar nossa própria carnalidade, e essa renúncia abre espaço para que Cristo reine. E Cristo, que é rico em graça, misericórdia e verdade, essas coisas, quando Cristo começa a reinar, essas coisas vão também começando a se manifestar. Eu me lembro de um dia, eu não sei se é porque foi tão impactante para mim eu falo isso de um jeito muito assim, fantástico. Assim. A amiga sempre diz assim, meu bem, será que foi tanto assim? Mas um dia, depois assim de algumas semanas, talvez, alguns dias de muita discussão, de dificuldade, de um compreender o outro, e, e o orgulho ali muito presente. A gente já estava nesse processo
de compreender a graça, de compreender a misericórdia, de compreender o valor da renúncia dentro do casamento. Eu meio endurecido assim ainda, e do nada a Milka chegou com uma baciazinha, uma bacia cheia de água, e aí ela pegou e eu achei estranho assim, oxente, vai fazer minhas unhas? Que coisa estranha é essa? E aí ela pegou, se ajoelhou, botou aquela bacia, eu fui achando aquele estranho, uma toalha assim, e aí ela começou a lavar os meus pés e me perdoar, me pedir perdão, e eu senti na pele aquilo que Pedro sentiu, de ficar constrangido com aquilo. Eu falei, meu Deus, não faz isso. E aquilo foi muito impactante, porque eu é que estava ainda ali, carrancudo, endurecido, chateado. Eu fico calado assim quando eu tô chateado, com raiva. E aí ela quebrou esse ciclo tendo uma atitude de graça. E essa atitude de graça dela mostrou quanto eu era orgulhoso ainda. E naquele momento a gente pôde se amar como Cristo ama a igreja, como a igreja ama Cristo. Então essa renúncia ela é necessária. É o primeiro passo para uma restauração do casamento. Renúncia do eu, renúncia do ego. Um casamento onde os dois são cristãos, não é que não amem a Cristo, mas é porque cada um ama Cristo de forma individual. Deixa de amar Cristo como uma só carne, porque assim, quando nós amamos Cristo como uma só carne, amamos a nossa esposa, nós também estamos amando a Cristo. Quando nós cuidamos dela, nós também estamos amando a Cristo. E um dos grandes problemas dos casamentos envolvendo dois cristãos seria isso. Seria que cada um ama Cristo, né? A irmã Milka deixou claro aí, nós amávamos Cristo. Mas seria assim, porque cada um ama de forma individual. Pronto. A questão é a seguinte, é que o nosso amor ele ainda não é perfeito. O nosso amor ele é ainda um amor manchado pelo pecado. É a gente lembrar de Pedro, no último capítulo de João. O Pedro que confessa abertamente que o amor dele não era tão perfeito assim como ele achava, e que o amor dele não era tão destemido como ele achava. Pelo contrário, ele negou Jesus, dizendo que amava. Então o que acontece é que no casamento você vai ter um novo nível de aperfeiçoamento desse amor. Antes você já amava Jesus, sim, de um jeito, em um nível ainda assim limitado pelo pecado. Isso pode ser visto na vida de igreja, nas relações, nas contendas, nos conflitos. Agora, quando você casa, agora é um outro processo de amadurecimento desse amor. E aí é onde entra aí o grande desafio de perceber o quanto que o nosso amor ainda está manchado pelo pecado. É tipo assim, parece que na sua solteirice você ama Jesus, né? Você aprende a amar Jesus. Tô falando de um crente, de um cristão. E no casamento você vai aprender a amar Jesus no outro. Isso tem que acontecer ao longo do seu processo, né? Ao longo da sua vida cristã. Mas parece que o Senhor faz assim, aqui ou você aprende, não tem como fugir, né? Você aprende a amar o outro, você aprende a perdoar o outro, porque o próximo, né? E o mais próximo de você no casamento é o seu marido. Então você vai ter que aprender a amar o seu próximo. E o casamento, eu acredito que seja a escola disso, sabe? A escola de santificação, de aperfeiçoamento, em que você não tem escolha, sabe? Aliás, você tem uma escolha, que é o divórcio. Se você quiser colher as consequências disso, se você quiser colher essas consequências, assumindo as suas escolhas, mas se o divórcio não é uma opção para você, que não deve ser para um cristão, então vamos aplicar as escrituras, vamos matar o ego, vamos abrir mão de si, abrir mão dos seus muitos querer, desejos e viver o que você precisa viver, que é amar Cristo, amar o próximo. Irmã, e isso também retrata a realidade de muitos casais que vivem na igreja, né? Mas em casa não vivem
um casamento bíblico, né? E eu acredito que fez parte da realidade de vocês, até um certo ponto, como também fez da nossa realidade, religiosos que vão à igreja, estão ali, né, cultuando na igreja, mas dentro de casa não vive um casamento aplicado, né, nas escrituras, porque eu acredito que, assim como o testemunho de vocês nos ensina e o nosso também, que o nosso casamento ele só veio de fato fluir, a gente veio viver bem. Eu vim, né, saber a plenitude de um casamento quando nós começamos a aplicar as escrituras. Eu entendi o meu papel de mulher na Bíblia, o Max entendeu o papel dele de homem na Bíblia, e nós começamos a aplicar a palavra, né, a obedecer. E como foi dito, não é fácil, mas a obediência, ela vem através de uma decisão. E conta um pouquinho para a gente sobre isso, sobre estar na igreja, mas não estar vivendo esse casamento bíblico dentro de casa e como isso tem impacto, né, Uhum. na nossa vida. Entendo. Vou começar pelo impacto, né? O impacto é: você vai ser mais um hipócrita se você não aplica o que você lê, o que você ouve, né? Você só vai ser contado entre os hipócritas. E se a gente não se atentar para isso, a gente vai ter um casamento muito medíocre, né? Casamento onde nós somos bem vistos pelos outros de fora, mas não somos bem vistos, não somos admirados, né? Pelo nosso cônjuge. Aconteceu isso no nosso casamento. Eu, como eu disse, uma pessoa muito difícil, e queria ser muito controladora, e a ponto de chegar a uma situação assim que eu perceber que eu não tinha admiração do meu marido. Eu não tinha essa admiração dele. Eu não tinha essa confiança dele. Sabe? Ele não confiava em mim. Tipo, de chegar e expor as dores dele pra mim. Porque, às vezes, quando isso ia acontecer, quando ele vinha, ó, vamos orar por isso, e começava, tipo, expor as dores dele pra mim. Meu Deus, eu achava isso cúmulo. Que homem é esse? Que homem é esse? Que fraco é esse? Sabe? E sempre nesse processo de julgamento. E com isso eu não tinha confiança dele. Quando nós olhamos em Provérbios 31, nós vemos ali que o coração do marido dela confiava nela. Então eu olhava para aquilo ali e eu via que eu não tinha isso. Eu eu olhava para o Lohan e falava: o Lohan não confia em mim. Eu sabia que ele não confiava em mim, que eu não tinha essa admiração dele, que eu não tinha essa confiança nele. E então nós estávamos sendo hipócritas, porque em casa nós éramos assim, mas na igreja, aparentemente as pessoas: nossa, vocês são um casal, que casal bonito, que casal abençoado, porque o Lohan pregava. Lá no Goiás, na igreja que nós éramos também, tinha essa questão de, eu também estava num púlpito ensinando, pregando, ou seja, e por detrás éramos hipócritas, não tem outra palavra para a gente poder usar. É exatamente isso, hipocrisia. E quando nós vamos entendendo a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, essa obra de remissão mesmo, a gente precisa deixar Jesus redimir toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida precisa passar por isso. E como eu falei para vocês antes, eu sempre me preocupei de ser muito sincera com Deus. E um exemplo de sinceridade para mim era Pedro. Pedro foi um discípulo que ele não escondia o que ele sentia. Se ele não estava, ele falava. Inclusive até a parte lá, né, que Jesus repreende Pedro. Saiu que estava ali. Jesus, tem dó de ti mesmo, né? Mais ou menos isso. Tem dó de ti mesmo. Saiu de Pedro. Ele foi sincero ali com o que ele estava, não justificando isso de Pedro, mas ele não escondia quem ele era. Ele não escondia que ele era difícil, não escondia.
E eu sempre vi aquilo ali, observando as escrituras, eu falei, gente, eu preciso. Um dos pontos que Deus trabalha é a verdade, porque Ele é a própria verdade. Então, se eu não trabalho com a verdade, logo eu sou mentirosa. Logo eu sou falsa. Então, Deus trabalha com a verdade. E se eu não for verdadeira, Deus não vai trabalhar comigo. Deus não tem compromisso com as nossas mentiras. Deus não abençoa quem a gente finge ser. Até uma frase que eu aprendi com a Pamela. Deus não vai abençoar quem a gente finge ser. Então vamos ser verdadeiros. Para que o Senhor venha e nos lave com a sua verdade, nos lave com a sua graça. E aí, quando isso acontece, que a gente vive uma coisa na igreja, a gente tem uma vida cristã fora, mas dentro da nossa casa não há essa admiração, né, da nossa família, eu vejo isso como hipocrisia. E isso não casa com as escrituras. Eu entendo dessa maneira, né? Não, o Lohan vai dizer o ponto de vista dele. Mas se o seu filho não te admira como uma esposa, se o seu marido não te admira, não tem o coração dele, não confia em você, então você vive uma hipocrisia. Até porque quando nós olhamos para as escrituras, vou usar Provérbios 31. Eu acredito que o nosso padrão é Cristo, sabe? Se a gente olhar para a mulher de Provérbios 31 e ter aquilo ali como um padrão a ser atingido, eu preciso alcançar a perfeição dessa mulher. Nós nunca vamos alcançar, porque o nosso padrão é Cristo. E Cristo, através do seu Espírito, nos capacita a sermos uma mulher de Provérbios 31. E se a gente tiver Cristo como nosso padrão, nós seremos o que diz em Provérbios 31. Os seus, tem um versículo lá que diz mais ou menos assim, que a sua família a elogia, né? Ou seja, a família admira, louvam por admiração. Ninguém vai louvar o outro se não tiver admiração. Ninguém vai elogiar o outro se não tiver esse tipo de admiração. Então, e a família dela fazia isso por ela. Os filhos, o esposo faziam isso, louvavam, admiravam ela. Então, se o nosso padrão for Cristo, nós obedecermos Cristo, nós sermos servas de Cristo, como Cristo, nós seremos elogiadas, nós seremos admiradas. E uma meta que eu coloquei na minha vida, se eu não vejo isso no Lohan, se eu não vejo que o Lohan me admira, se eu não vejo que o Lohan me elogia, que tem esses olhos cheios quando olha para mim, porque até então, nessa loucura aí que era o nosso casamento, era dessa maneira, eu não enxergava admiração nos olhos dele. E aí eu falei, Senhor, eu quero que o Lohan me admire. Eu quero olhar nos olhos do Lohan e ver que o Lohan olha para mim de olhos cheios, sabe? Meu Deus, que mulher abençoada que o Senhor me deu. E o elogio que mais iria contar para mim a partir daquele dia seria o dele. Porque era o maior testemunho que eu poderia dar, era o de dentro da minha casa. E os de fora iria só alimentar a minha hipocrisia. E eu não queria isso. Decidi que eu não queria mais isso. Então agora eu estava buscando, parei de buscar fora. E aí eu passei a buscar dentro do meu lar. Viver o que as escrituras me ensinam dentro do meu lar. E buscar, assim, eu quero ser admirada pelo meu marido. Eu quero ser elogiada pelo meu marido. O que vai contar para mim agora é o que ele diz, é o que ele fala, é a maneira como ele me olha. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou estar agradando o Senhor. E pus de fora vai ser consequência do que está sendo construído aqui dentro, né? Quando a gente observa o Evangelho de Cristo, há uma dinâmica um tanto interessante, porque no Antigo Testamento tudo era muito externo, né? A roupa dos sacerdotes, tudo aquilo tinha uma simbologia espiritual. O Espírito Santo, como alguém sabia que o Espírito Santo estava habitando sobre o outro? Porque um profeta foi lá e derramou azeite na cabeça dele. Ungiu aquela pessoa, aquele azeite, aquela coisa física simbolizava o Espírito Santo. Então vocês percebem que todo o Antigo Testamento, tudo é muito simbólico, tudo é muito externalizado, é uma fé externalizada. Quando chega no Novo Testamento, a primeira coisa que Jesus faz é: vocês querem aprender a orar?
Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. Jesus vira para os fariseus e diz: olha, vocês estão preocupados com o fato de que meus discípulos não estão fazendo a lavagem cerimonial, lavando as mãos antes de comer. Mas o problema é que vocês não entenderam. Vocês precisam lavar o interior do copo, o interior do prato primeiro. Vocês têm seus códigos morais, enquanto vocês não entenderam que é do coração que procede os maus desígnios, o adultério, o homicídio, e aí ele vai dando falando uma série de pecados ali. Ou seja, o evangelho não é medido pelo meu comportamento nem pela minha performance, mas o evangelho é atestado pela transformação do meu coração. Então, por que é importante estar falando isso? Porque é justamente esse casal que do lado de fora das portas para fora, estão ali. Parecem ser uma bênção, muitas vezes estão na frente de igreja, pastoreando a igreja, e quando chega das portas para dentro, é um inferno. É um inferno. Não é um casamento verdadeiro. Você vai para 1 Timóteo 3 e um dos requisitos de 1 Timóteo 3 é que esse homem seja crente mesmo. Ali é um resumo do que é ser crente. Que governe bem a sua casa, que seja um homem íntegro, que seja um homem sóbrio, né, que seja um homem irrepreensível. Aquilo ali não é um código moral pastoral. Aquilo ali você precisa se parecer com Jesus. Então, isso é muito importante entendermos que o evangelho é vivido de dentro para fora. De dentro para fora. Então, essa mudança no coração, ela precisa acontecer. Né? Foi possível percebermos que o evangelho, ele é vivido na pele. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos um jeito evangélico muito abstrato. Nós precisamos nos santificar. Tá, mas o que é isso? Precisamos confiar na graça. Mas o que é confiar na graça? O que é graça? Precisamos manter a nossa fé. E nós cantamos lá, a perseguição não parou a igreja. Estamos de pé. E o que é estar de pé? Então, pelo menos assim, aqui na minha ótica, né, amigo também vai falar, eu pude ver, é como se eu pude sentir o sabor dessas coisas, desses sinais do reino, a graça, a justiça, o fruto do Espírito, o amor, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Isso começou a ter cor, de verdade, ser vivido como eu estou aqui pegando nessa mesa aqui. Isso foi algo que realmente mudou. E aí fez muito sentido para mim, como pastor agora, 1 Timóteo 3, que o homem candidato ao episcopado, que ele pastoreie bem, que ele governe bem a sua casa. Fez muito sentido. Porque quando você vive essa experiência no seu lar, tudo que você tem a ensinar na igreja é real, é palpável, é verdadeiro mesmo, de fato. E uma outra lição que fica, né, na verdade o que mudou, né? Uma outra mudança é que nós agora buscamos não demorar tanto em pedir perdão para o outro. Antigamente, meu irmão, aquele versículo de não se põe o sol sobre a vossa ira, isso aí não se aplicava. Meio que eu zangava para um lado e eu para o outro. Então, rapidamente, a gente já tenta matar o mal pela raiz. A gente percebe que aquilo pode virar uma raiz de amargura. Então, a gente não deixa esse sentimento ganhar forma e crescer demais dentro da gente. A gente já corta ali por meio do perdão verdadeiro, né? E o diálogo, isso também foi outra mudança. Essa coisa de parar para dialogar, para falar a verdade um para o outro e ouvir. É um grande desafio dentro de casamento. Ouvir o que o outro tem a dizer. Isso também foi uma mudança significativa assim, no nosso casamento. Né? Quando a gente coloca Deus no centro de tudo, não tem como não mudar, né? Quando a gente olha as escrituras,
aonde Jesus passou, aonde essa obra. Vamos olhar para nós. Olha aonde a obra redentora de Cristo chegou aos nossos corações. Então, ao longo de toda a história, desde a criação, o que o amor de Deus nos proporcionou foi uma mudança, né? Uma transformação, salvação. Ele nos proveu um meio de salvação por meio de Cristo Jesus. Então, aonde Jesus chega, tudo é salvo, tudo é redimido, tudo é transformado, tudo é restaurado. Quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, isso acontece. A obra redentora de Cristo, ela entra com força. E esse é o poder do Evangelho. O poder que transforma corações, o poder que transforma mentes, o poder que faz agora a gente entender que nós não somos mais escravos do pecado, que nós não estamos mais sob a ira de Deus, mas agora nós estamos na nova aliança. Na aliança que redimiu, que salvou e que nos justificou, apesar de todos os nossos pecados. Nós temos justificação em Cristo. Então, quando a gente olha para isso e a gente fala, Jesus, entra aqui, transforma aqui, não tem como não ser transformado. Por isso que toda vez que nós vamos aconselhar, nós perguntamos para as pessoas, vocês estão dispostos a obedecer às Escrituras? Porque se não tiverem dispostos, não vai haver transformação. Pelo meu conselho, pelo conselho do Lohan, não vai. Pela nossa experiência, muito menos, porque a experiência não transforma ninguém. Mas a obra redentora de Cristo, sim. Mas a obra do que Jesus fez e ainda faz por nós, é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Porque há mais de 2000 anos, um Deus se fez carne, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter outra vez essa amizade com Deus, estar debaixo dessa graça maravilhosa. E por isso que nós estamos aqui hoje. Então, se a gente não tiver o coração disposto a isso, não vai haver transformação, não vai haver restauração, não vai haver nada, porque você está escolhendo continuar debaixo do seu próprio ego. E ego não transforma, muito pelo contrário, destrói. Nós somos mestres em destruir as coisas. O pecado destrói todas as coisas. E se nós não andamos debaixo dessa aliança de Jesus, se nós não andamos debaixo das Escrituras, então nós andaremos segundo a nós mesmos. E o que a Bíblia nos diz, né? Quando Deus entrega nós a nós mesmos, é só destruição, porque está no nosso DNA, né? O pecado destrói, devasta onde ele passa. E se nós não corrermos para essa arca, Cristo, né? Se nós não corrermos para esse ponto de segurança que é Jesus, nós estaremos debaixo do peso do pecado, da culpa do pecado. Nós estaremos debaixo da ira de Deus. Então nós seremos consumidos. E o único meio disso não acontecer é estando em Cristo. É estando em Cristo, porque o amor de Cristo, ele aplaca essa ira de Deus, né? Sobre o nosso pecado. Então, se a gente se submeter a isso, não tem como não sermos transformados, sabe? Se a gente não se submeter a esse processo, né? Que é a obediência à palavra, se submeter a Cristo. E aí, quando nós entendemos isso, nós começamos a ver essa transformação no nosso casamento. Porque o nosso ego deixou de ser senhor. O nosso orgulho deixou de ser rei. E agora era a obra maravilhosa de Cristo. E o Senhor foi redimindo os meus sentimentos, foi fazendo isso também no coração do Lohan, né? Eu entendendo que o Senhor me criou com o propósito de ser mulher. Então eu preciso glorificar o meu Senhor da forma como ele me criou para ser. E da mesma maneira o Lohan. O Senhor criou o homem, então nós precisamos agora glorificar o Senhor com isso. E o Senhor veio transformando tudo, sabe? A minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de existir. E aonde ele entra, como eu disse, né? Não tem como não ser transformado. Um adendo, que assim, essa pergunta ela já é interessante, né? Quando o que mudou
quando Deus ficou centralizado, né? Cristo se tornou o centro, nossas motivações vão mudar. É porque o que acontece? Muitas vezes, dentro do casamento, qual é a motivação? Ser feliz. Ó, meu irmão, então assim, você tem que morrer. Porque assim, a felicidade é uma pessoa, Cristo. E ela só será vivida em plenitude quando a morte e o pecado forem vencidos. De uma vez por todas, quando Satanás for julgado. E quando é que tudo isso vai acontecer? Só lá na glória. Aqui nós somos convocados a encontrarmos satisfação em Cristo, deleite em Cristo e felicidade como consequência dessa nossa vida em Cristo. Então, agora no casamento, casamento é um processo de santificação, casamento é um processo de mudança, um processo de é tão assim que o catolicismo entende o casamento, por exemplo, como um sacramento, né? De tanto que o casamento tem esse efeito. É um meio que Deus usa para transformar-nos. Então, é muito importante pensar isso. O que, que está no centro do seu casamento? O que, que está no centro do nosso casamento? Se for o ego, vai ser como era, uma guerra de egos, né? Se for Cristo, todas as decisões terá como motivação, reflexão, Cristo. Espera aí. O que, que o Senhor acha disso? O que, que o Senhor pensa disso? O que, que o Senhor quer? Qual é a vontade de Deus? Né? Amém? Isso aí. Amém. E eu estava aqui pensando, né, no decorrer dessa caminhada, dessa transformação, quando foi que vocês entenderam que Deus ia usar vocês como conselheiros, né? E especialmente trabalhar com esse aconselhamento para casais? Vou começar aqui, amigo. Cancela. Te lembrar de outra percepção. Ó, quando pessoas começaram a nos procurar. Não foi uma coisa assim. A gente não parou um dia e disse assim: vamos estruturar aqui um Um trabalho, método. um método, um trabalho para casais. Não. Assim, quando pensou que não, tinha um casal de 20 anos de casados procurando a gente com 2 anos de casados. E a gente assim, como assim? Né? Por quê? Por que nós? Um casal, duas pessoas, meninos e a gente assim, bom, sabe aquela coisa de Pedro e João, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A gente começou a fazer a mesma coisa. Não temos muita experiência de casamento, não temos muitos anos casados, não temos, mas nós temos uma coisa, nós temos a palavra. Nós vamos entregar a palavra para você e você vai viver a palavra no seu casamento. E começamos a ver casais serem restaurados, transformados, por aplicar a palavra, não pelo Lohan, não pela Milka, não pela experiência desse casal, mas pela palavra. A palavra começou a gerar transformação em casais. E aí foi que nós, assim, rapaz, talvez Deus queira nos usar na vida de outros casais, né? Porque se a gente olhar pra gente mesmo, né? Como o Lohan disse, a nossa experiência não pode parecer bonito no momento que está sendo contada, tal, mas depois não produz fruto nenhum, né? Mas a palavra, sim. Quando nós a lemos, a gente entende, né, que ela cumpre o seu propósito quando ela é lançada. Então, a palavra tem o seu propósito. E é esse o propósito de curar, de transformar, de restaurar, de redimir e de entendermos que há salvação, né? E é muito lindo isso, é muito maravilhoso saber disso, né? Amém. E aqui nós sabemos que vai ter mulheres que estarão nos assistindo, que não têm o seu marido cristão ainda, e que vai estar dizendo, né? Vai estar pensando, não, mas isso não é possível acontecer comigo, porque no caso da irmã Milka, o marido dela era cristão, o meu não é. O meu nem quer saber de Deus, nem quer saber de ir para a igreja. Mas assim, irmã Milka, qual conselho você deixaria, primeiro para as mulheres em geral, né? E também, em especial, para essas mulheres que ainda não têm
os seus maridos cristãos. A gente pode fazer assim. Qual conselho você daria para a mulher cristã que tem o seu marido cristão, mas ainda não vive um casamento bíblico dentro de casa? E também qual conselho você deixaria para a mulher que é cristã, mas ainda não tem o seu marido cristão? Uhum, entendi. O meu conselho para as mulheres cristãs é: obedeçam a palavra, conheçam a palavra. Nós temos tido uma falha muito grande no meio das mulheres cristãs em não conhecer as escrituras. Isso é geral. É uma falha que eu tenho observado ultimamente, desde quando eu tive esse entendimento. Comecei a observar isso por onde eu passo. Eu procuro observar isso, né? Através do que as mulheres falam, de como elas se comportam. E é muito grande, assim, se a gente for colocar uma porcentagem, é muito, muito alta essa porcentagem de mulheres que se dizem cristãs, mas não conhecem a palavra do Senhor. Não estudam a palavra do Senhor. É muito grande esse índice de mulheres que só fazem o seu devocional, sim, mas nós precisamos de alimentos mais sólidos, né? Mais consistente. Então, há em nosso meio hoje mulheres que não estudam a palavra, mulheres que não procuram se aperfeiçoar nisso. E quando se falta conhecimento, se falta tudo. Porque você não entende a palavra, você não sabe o que ela quer dizer de verdade, você não sabe a profundidade dela, e como você vai aplicar isso na sua vida se você não conhece, se você não entende? Um exemplo que eu vou responder já a segunda pergunta, respondendo a primeira. Muitas mulheres cristãs que não têm o seu marido crente, elas não ganham ele porque elas não conhecem a escritura. Todos, não estou, todos os casos que chegaram até nós, que a esposa era crente, o marido não era crente, todas não conheciam as escrituras, por isso que não ganhavam seus maridos para Jesus. Porque como 1 Pedro diz, 1 Pedro 3, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Desse modo, se alguns deles não creem na mensagem de Deus, hão de ser conquistados para a fé pelo vosso procedimento. Nem é preciso que vocês falem. Ou seja, se isso não está acontecendo, é por quê? Porque elas não conhecem as escrituras, e conhecendo, elas não vivem. Porque conhecer a Deus não é só ir para a igreja, não é só fazer o seu devocional ali 5 minutos pela manhã. É mais profundo que isso. E há uma ausência de conhecimento no meio das mulheres cristãs. Sabe? E a gente põe a culpa muitas vezes, é na rotina, é não sei o que lá. Mas, gente, até nisso, nós estamos sendo... nós não estamos sendo bons mordomos de Jesus com o nosso tempo. Porque a nossa prioridade precisa ser o reino. Precisa ser conhecer a Deus. Buscar Deus, buscar a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas por meio desse conhecimento. Aí nós não sabemos lidar com as nossas emoções porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos a nós mesmas, né? Eu passei por isso. Eu não sabia nem o meu período menstrual. Eu não sabia identificar quando estava chegando o meu período. E era um caos, porque eu ficava um turbilhão, não entendia o porquê, pura falta de conhecimento. Na medida que nós vamos buscando conhecimento, tudo na nossa vida vai mudando e ficando mais leve, porque nós conhecemos. E se a gente conhece, a gente sabe lidar. Cheguei no lugar esses dias e não sabia... Aquelas torneiras de lugar chique, né? Que você não sabe onde é que mexe, onde é que vai. E eu fiquei ali uns 3 minutos tentando mexer naquilo ali. Eu não conhecia, como é que eu ia saber usar? E é da mesma forma as escrituras. A escritura nos é apresentada como
como uma espada e a gente não sabe manusear ela, porque a gente não conhece, né? Então, aí quando eu vi, entendi ali como que ligava aquela torneira, pronto, agora eu conheci, entendi, agora eu vou manusear. E nós mulheres estamos padecendo muitas vezes por causa disso, porque nos falta conhecimento. Maridos não estão sendo ganhos para Jesus porque as mulheres querem convencê-los das suas vontades, né? E não do que de fato as escrituras diz. E eu acredito que isso precisa ser mudado. Se esse entendimento for mudado, nós veremos muita conversões de marido, né? Não só de marido, mas de filhos, né? De parentes. Porque quando nós conhecemos, nós viveremos e nós colheremos esses frutos. E muitas vezes, como a Bíblia diz, né? Muitas vezes não é o que a Bíblia diz. E aí, já respondendo um pouquinho mais pontual a segunda pergunta. Às vezes nem vai ser preciso a gente falar muito, as mulheres que não têm os maridos cristãos, né? Mas o seu modo de vida, o seu estilo de vida, a forma como você ama Jesus. Porque se você ama Jesus, você vai amar ele. Se você respeita Jesus, você vai respeitar ele. E isso vai ganhá-lo. Porque não vai ter o que falar do seu procedimento. Porque o seu procedimento vai ser um bom procedimento. Então não vai ter o que dizer disso. E aí, muitas vezes, esse versículo aqui, ele virou clichê para muitas mulheres. Ele perdeu o seu sentido, ele perdeu o seu impacto. Aí as mulheres, eu sei que eu tenho que ser submissa, eu sei que eu tenho que ganhar o meu marido e tal. E isso não está acontecendo porque você não conhece as escrituras. Porque você não vive as escrituras. Porque se você viver, se você conhecer, a Bíblia não mente. Né? Então, se a Bíblia está dizendo isso aqui, é porque de fato é verdade. E aí, quando a gente entende que isso aqui é clichê, aí a gente perde o sentido disso aqui tudo. E a Bíblia não é clichê, a Bíblia é a verdade absoluta. Então, se ela está dizendo que uma mulher que não tem o seu marido crente, eles crerão na palavra, eles serão conquistados para a fé pelo procedimento da sua esposa, é porque é verdade. Então, se isso não aconteceu ainda, é preciso olhar para o próprio coração, é preciso reconhecer e é preciso buscar conhecimento. Porque quando isso acontecer, a Bíblia vai se cumprir. Amém, minha irmã. E foi exatamente isso que aconteceu lá em casa. Quando a Brenda entendeu esse conselho que você acabou de falar, foi quando a palavra começou a fazer sentido no meu coração. Até então, ela tentava, né, me converter de uma maneira assim, de colocar a Bíblia na minha cabeça. Olha, tu tem que ser evangélico porque tu segue uma religião totalmente errada. E ela soube compreender que através da palavra, ela soube compreender que é o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, é a palavra quem vai nos transformando, é a palavra é quem vai quebrando os nossos corações, e ali ela foi ministrando a palavra, ali eu fui observando também a forma dela viver verdadeiramente a palavra dentro de casa, ela vivia ali a palavra na igreja, e assim ela passou a ser um testemunho vivo do que Deus faz na vida da pessoa. E passou a fazer sentido, e ali meu coração foi sendo quebrantado. Como você falou, a palavra de Deus é como uma espada, né? Ela penetra no nosso profundo. E aí ela, através da palavra, ela penetrou no meu profundo, e aí eu fui alcançado. E graças a Deus estamos aqui como um casal cristão, apresentando esse podcast. E hoje até mesmo aconselhando outros casais, né? Ver o quanto a palavra de Deus, o quanto Deus é maravilhoso na vida das pessoas. E, pastor Lohan, qual o seu conselho para os homens? Porque nós, homens, também passamos por essa mesma situação que as mulheres. Também há homens que são cristãos e as esposas são do mundo, não são convertidas. Então, qual o seu conselho para esses homens? Perfeito. De fato, é importante você estar levantando isso, porque geralmente nós temos esse cenário, né? A mulher é crente, o marido não é. Mas existe também, né? Homens cristãos casados com mulheres que não são cristãs. Meu irmão, meu conselho é o que a palavra diz, né? Vamos lá. Você pensa no impacto
que é um marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Imagina esse impacto sobre a vida de uma mulher cristã. Imagina, é um impacto. Agora imagina isso acontecendo sobre a vida de uma mulher não cristã. Porque essa mulher não cristã, ela também conhece homens não cristãos. Ela vem, talvez não é o primeiro relacionamento dela, ela já veio de outros relacionamentos e de repente ela está casada com um homem que a constrange de tanto amor, que a ama com um amor sacrificial, que a ama com um amor que é cheio de graça, cheio de verdade. Então, primeira coisa, para de repente algum irmão que está nessa situação, que está nos assistindo, primeira coisa a ser feito é não tente tratá-la como uma cristã. No sentido de, inclusive, querer ficar cobrando dela atitudes cristãs. Não, ela não é cristã. Ela não está salva. Sobre ela não está o Espírito que está sobre você. Ela não tem a mesma visão de vida, de mundo, de fé que você tem. Então, primeiro ponto, ela não é cristã. Segundo ponto, mas ela é um alvo da graça. Então, se ela é um alvo da graça, aí vem a terceira coisa a ser feita, que é o que eu posso fazer para ser esse instrumento de Deus para revelar a graça para ela. E aí onde vem? Situações em que ele vai perdoar coisas imerecidas. De repente ela não precisa ela não merece o perdão, mas ele vai perdoar. Ele vai ser esse marido que provê e sempre quando a provisão vier, ele reconhece diante dela. Então tem muito a ver com o que ele vai fazendo na frente dela, o que ele vai demonstrando diante dela. E ela vai ver um homem que ela nunca viu na vida dela, que ela nunca viu no pai dela, nunca viu em ninguém. É um homem que quem é esse homem? E a resposta vai ser, bom, eu sou um imitador de Cristo. E isso vai apontar para Cristo. Rapidinho, porque é exatamente isso que ele falou também, aplicando na vida das mulheres. Porque muitas mulheres requer do marido que não é cristão obras de marido que é cristão. Elas começam a exigir que eles sejam homens bons, homens que vão amá-las, honrá-las e respeitá-las. Elas começam a fazer séries de exigências e esquecem que ele não tem o Espírito, né? Que ele precisa da graça de Jesus, ele precisa conhecer a obra de salvação de Jesus primeiro, né? Então, entender que o seu lar é um campo missionário. O seu marido é uma pessoa que precisa de Jesus. Você vai ser o agente de Cristo ali no coração dele e vice-versa, né? E aí, varão, você não vá pra cima dela com biblada, você tem que ser submissa. Pelo amor de Deus, meu. Então, de fato, eu acho que é aplicar as escrituras. É a aplicação viva das escrituras. E aí volta para aquele ponto. Eu só aplico o que eu conheço. Se eu não conhecer a palavra de Deus. Percebe como que Deus é muito sábio. Eu chamo isso de casamento cruciforme. O que é um casamento cruciforme? É um casamento no formato da cruz, onde a minha relação com Deus, ela é tanto verticalizada como horizontal. Ou seja, não é só sobre devocionalidade, não é só sobre orar, mas é viver isso com quem está diante de mim. E não tem como. Não tem como eu ter uma boa vida com Deus sem uma boa vida com o próximo. E o próximo mais próximo aqui nesse assunto é o cônjuge. Não tem como eu ter uma vida boa com Deus sem ter uma vida boa com o próximo e vice-versa, né? Então, maridos que estiverem assistindo e são casados com mulheres que não são cristãs, que não se renderam a Jesus, ame elas com o amor de Cristo, com o amor de Cristo. Esse amor que é gracioso, perdoador, misericordioso, que lidera, que provê e que reconhece Cristo e Deus
em todas as circunstâncias da vida. E agora, pastor, aproveitando aqui o gancho, a gente vem para o inverso, que são os homens cristãos, né, que até já confessaram a sua fé publicamente, estão na igreja, mas dentro de casa não vivem a palavra, né? Qual conselho você daria? O conselho é, primeiro, arrependa-se do seu pecado, porque você está em pecado. Se você. Qual pecado? O que já foi levantado aqui. O pecado da hipocrisia. Se você lá fora vai para a igreja, frequenta a igreja, mas dentro de casa você não vive a palavra, então você está vivendo uma mentira. É uma relação mentirosa. É uma relação mentirosa, não é uma relação verdadeira. Então, se não é uma relação verdadeira, mentirosa e é hipócrita, então você está em pecado e você precisa se arrepender disso. Talvez, se você já vive isso por um longo período de tempo, não tem um hábito mesmo de andar com o Senhor, provavelmente você não vai conseguir fazer isso sozinho. Procure homens santos, sábios, tementes a Deus para caminhar com você. Peça ajuda para você começar a dar os primeiros passos, para você começar a tomar as primeiras decisões em relação à sua fé, para que depois você amadureça, você vai amadurecendo nesse processo e vai chegar um momento em que você não que você não vai precisar de mais ninguém, mas de que na verdade você agora vai ser também um suporte na vida de outro. Então, arrependa-se, procure ajuda de um homem mais experiente, seja ativo na igreja, não simplesmente como se você estivesse batendo um ponto ali, mas por entender que você precisa daquele lugar, você precisa da palavra que ali é pregada, você precisa da comunhão que ali acontece. E tenha um ambiente, esteja em um ambiente que você possa confessar seus pecados. É outro conselho. Acabe de uma vez por todas com todos os segredos que você tem. Se há pecados a serem confessados, vícios a serem confessados, você precisa fazer isso, né? E eu creio que esse é um primeiro passo em direção a essa mudança. É importante aqui também compartilhar de forma objetiva nossa experiência, a minha e do Max, com aconselhamento. Chegou também um certo momento da nossa caminhada que eu já tinha me reconciliado, o Max já tinha também aceitado a Jesus, só que ainda tinha coisas no nosso casamento que não condizia com as escrituras, nós estávamos tendo muitas dificuldades e foi quando nós procuramos a ajuda do pastor Lohan, da irmã Milka, e eles nos aconselharam, né, com muita sabedoria, com muito amor, abrindo as escrituras, mostrando, né, confrontando ali o nosso erro, o nosso pecado, e a partir daquele momento nós tivemos consciência de que só estar na igreja não salvaria o nosso casamento. Não era o suficiente. Ou a gente de fato começava, né, a viver a palavra dentro da nossa casa, ou então ou mais cedo ou mais tarde o divórcio ia chegar, né? Porque a nossa convivência, né, também era dois geniosos, dois orgulhosos, um querendo falar mais alto do que o outro. E o aconselhamento, de fato, foi uma ferramenta de Deus, né? É importante dizer, desde que feito com as pessoas certas, pessoas que já geraram testemunho, pessoas que vivem a palavra, e isso faz toda a diferença. E nós vimos isso neles, né? Nós vimos a palavra aplicada sobre eles, nós vimos eles como um casal bíblico e nós somos muito gratos à vida de vocês dois. Queria aqui fazer esse agradecimento, né, de forma pública, porque vocês dois foram duas pessoas assim que o Senhor usou como ferramenta e usa, né, para sempre estarem nos aconselhando. E se hoje o nosso casamento é restaurado, com certeza, né, graças a Deus, mas também nós temos muita gratidão a vocês.
Amém. Glória a Deus. Tem uma frase de João Calvino que diz assim, minha irmã: o que há de bom em nós é Cristo. E o que há de ruim somos nós mesmos. Então, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém. Com tudo isso que nós aprendemos hoje com o pastor Lohan, com a irmã Milka, nós vimos que nenhum casamento ele está longe demais para ser alcançado pela graça de Deus. O mesmo Deus que restaura a vida é o mesmo Deus que também restaura a família. Então, hoje, eu e a Brenda, nós somos esse testemunho. Nós éramos um casamento improvável, um casamento que estava fadado ao fracasso, mas Deus nos alcançou. A sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. Graças à palavra, graças a Cristo, graças a nós ter colocado realmente Deus no centro do nosso relacionamento. Então, você que está passando por alguma crise no seu casamento e não sabe mais o que fazer, coloque Deus no centro do seu relacionamento. Busque pessoas que verdadeiramente possam estar lhe ajudando, pessoas que verdadeiramente vivem a palavra, que são um testemunho vivo daquilo que Deus ministra. E se você está precisando de ajuda, nós nos colocamos à disposição como conselheiros aqui, tá bom? Você pode estar mandando um direct lá no Instagram do Girecast ou na biografia do Girecast lá no Instagram tem os nossos perfis pessoais. Você pode estar indo lá, pode estar nos mandando um direct, tá bom? Que vai ser um prazer poder conversar com você. E falando nisso, já aproveita, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, segue no Instagram, segue no TikTok e obrigada por você ter ficado aqui conosco até agora. Já compartilha esse link com alguém que você sabe que precisa assistir. E que o Senhor te abençoe e te dê a paz. Até a próxima.